Bom, meus irmãos, a paz do Senhor, uma boa tarde ou uma boa noite, né, para todos. Graças a Deus, irmão, por mais uma oportunidade neste dia, que o Senhor nos concede de estarmos novamente estudando a palavra de Deus. Lição número 6, irmãos. A lição 6 agora, a teologia de Elifaz. Só os pecadores sofrem? Uma pergunta que foi feita aqui, não é? A teologia de Elifaz, um dos amigos de Jó. Por quê, meu irmão? Porque eles tinham um pensamento na época, não é? Aí vem essa pergunta: só quem comete pecado sofre neste mundo? Muitos têm essa percepção teológica, né? Parecida com a de Elifaz. Pois bem, irmãos, mas nós sabemos que não é bem por aí. Embora seja uma lei que está presente nas Escrituras, a respeito da justiça retributiva de Deus, porque nós temos lá a lei da semeadura, né? Aquilo que o homem planta ele colhe, isso é uma verdade, está na palavra. Mas o erro aqui de realmente o amigo, Elifaz, o amigo de Jó, o erro dele, né, foi de pensar que realmente, irmãos, o sofrimento do patriarca era conforme a definição, justiça retributiva. Embora seja uma lei que está presente na Escritura, mas não é só isso. Nós vamos estudar nesta lição. Então o livro de Jó mostrará exatamente isso. O sofrimento que o patriarca passava nada tinha a ver com a consequência de algum pecado cometido no passado. Não é? Embora nós saibamos que muitas vezes a causa de muitas enfermidades que muita gente sofre hoje mesmo estando na igreja é devido à vida pregressa que levou, não é? De muito cigarro, muitas vezes, muita bebida que atingiu certos órgãos. E mais tarde a pessoa se sente prejudicada por causa dessa vida que levou, embora aceite Jesus, mas aí aquele mal já está feito, não é verdade? Quer dizer, é o salário do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, não é verdade? Então, nós vamos estudar exatamente isso, porque não é só isso, irmãos, não é? Então, é importante nós aprendermos nesta lição, a fim de não proferirmos julgamentos precipitados em relação ao sofrimento de um irmão ou de uma irmã. Então, nessa lição, irmãos, estudaremos o discurso de Elifaz, está na introdução. Ele é o primeiro amigo de Jó a expor a sua concepção teológica. Até porque supõe-se aqui que ele era o mais velho entre os três amigos. Então, por isso, a gente teve a oportunidade de falar primeiro. E até no texto nós vamos ver isso. Ele citando uma parte em que ele fala a respeito disso, ser muito mais experiente, ter experiência de vida. Pois bem, então nós vamos ver aqui que a sua concepção, ele expõe o quê? Acerca da situação degradante em que se encontrava o homem de hoje. Nesse sentido, veremos que para Elifaz, a justiça retributiva é certa, ou seja, só os pecadores sofrem e os justos não passam por reveses. Para ele, Jó contrariou esse ensinamento, atacou a forma religiosa de pensar e, portanto, feriu a ortodoxia que deveria se guardar. Finalmente, veremos também a resposta de Jó a cada acusação de Elifaz. O primeiro tópico vem falar a respeito de os pecadores no contexto da justiça retributiva. Retribuição, meu irmão, nós vamos ver aqui. Ou seja, só dou se receber algo em troca, se eu tiver a retribuição de algo. Então, a lei da semeadura e da colheita, olha aqui, aquilo que eu falei antes. Depois de firmar um princípio oriental de cordialidade, Elifaz se dirige a Jó com uma defesa contundente do pensamento teológico tradicional. Era o que se pensava à época, irmão. A teologia daquela época era essa, de que alguém só sofreria as consequências, sofreria revés na vida, se pecasse contra o Senhor. Se não pecasse,
se manteria incólume, né? Não passaria por aquilo. Pois bem, ele está firmemente convencido de que a lei de causa e efeito é um princípio da ortodoxia teológica, que não pode ser contraditado. Então veja, o homem colhe o que plantou, no segundo. Essa primeira parte de seu discurso compreende os capítulos 4 e 5, em que defende que o homem colhe o que plantou. Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal, cegam isso mesmo. Está escrito lá em Jó capítulo 4, versículo 8. Ou seja, a gente estava discursando ali, fazendo uma preleção ali perante Jó. Então, para Elifaz, nós habitamos em um universo moral que exige consequências de nossas ações. A Bíblia mostra esse princípio, por exemplo. O salmista confirma que Deus é bom e justo, e por isso recompensa os bons e pune os maus, não é? Por exemplo, lá no livro de Salmos, meu irmão, lá no capítulo 1 e versículo 6, diz-nos dessa maneira: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Está lá em Salmos. O Novo Testamento também atesta esse princípio, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Está lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 12. Portanto, irmãos, Elifaz defende que o pecado sempre produz consequências, mas que somente os pecadores pagam por isso. Assim, segundo Elifaz, se Jó estava sofrendo era porque havia pecado. Cabia a Jó, então, assumir a responsabilidade moral de seu pecado. Não havia outra opção. Nos diz a lição ainda: quantos são os que fazem acusações precipitadas quando alguém passa por momentos delicados na vida? Ao julgar precipitadamente, muitos cometem a injustiça e esquecem de que Deus é quem pode ver todo o lado da questão. É muito simples nós analisarmos aqui, irmãos, esse primeiro tópico que fala a respeito da semeadura, o que o homem planta, colhe, não é? E aqui no tópico 2 também que fala exatamente isso, não é? O homem colhe o que ele plantou. Mas esquece-se que lá em João, no capítulo 16 e versículo 33, também nos diz que neste mundo, né, tereis aflições, tribulações, problemas. Isso quer dizer, irmãos, aflições, todo tipo de coisa, toda ordem que possa vir. Neste mundo tereis, não é? Vamos ver lá, meu irmão, em João, capítulo 16, no livro, não é? Lá de João, no Evangelho de João, vamos ver aqui, Evangelho de João, no capítulo 16, meu irmão, capítulo 16, versículo 33, é o último versículo do capítulo. Então vejamos o que aqui nos diz: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia, glória a Deus. Cristo, irmão, sofreu tremendamente, não é? Sofreu até não ter mais sangue, expeliu o suor dele ali, tinha gotejo de sangue, irmão. Ele foi maltratado, foi crucificado como um malfeitor, mas mesmo assim, ele foi vitorioso, porque ele disse que ressuscitaria ao terceiro dia e ressuscitou. Então ele venceu o mundo e venceu a morte, glória a Deus. Então veja, é essa promessa que nós também temos, irmão. A mesma promessa, e mantém, que nós também venceremos. Não permaneceremos para sempre, porque aquele que é salvo não morre, mas dorme no Senhor, segundo as Escrituras. Até aquele dia em que ele vier para buscar a sua igreja, então os que estiverem mortos, os que já estiverem passados para o Senhor, ressuscitarão primeiro. Em corpos gloriosos, irão encontrar com ele nos céus, aleluia. Lá nas nuvens, meu irmão. Então, e a igreja então será arrebatada. Isso tudo numa rapidez incrível, no abrir
e fechar de olhos. É assim que a Bíblia nos revela. É desta forma que a Bíblia nos revela que o Senhor Jesus Cristo agirá com a sua igreja. E nós, irmãos, somos comprados e lavados no sangue do Cordeiro. Nosso Cordeiro Pascal, que é Jesus Cristo. Pois bem, então nós temos essa promessa, não é? Então veja que, embora nós passemos tribulações, passemos problemas, mas nós temos uma diferença que o mundo não tem. Ele está conosco e o mundo não. Porque a palavra de Deus também nos diz que o mundo jaz no maligno. Não é? Então, veja, essa teologia, apesar de não estar errada, porque a Bíblia relata isto, que os ímpios penarão mesmo, e é assim que é. E o Senhor dá vitória aos justos, aos salvos, aqueles que praticam a verdade. Mas observe, mas a vitória é para quem é salvo, para quem é lavado e remido do sangue do Cordeiro. Não é para aquele que anda praticando o que o mundo oferece. Não é para aquele que anda segundo o conselho dos ímpios, sentando na roda dos escarnecedores. Então, para esses, não. Por quê? Porque essas pessoas continuam o quê? Ímpias. Ora, se eu aceito a Cristo, eu me arrependo dos pecados que cometi, o que é que eu tenho que fazer? Agora eu tenho que andar em novidade de vida. Tenho que ser uma nova criatura. Se assim não for, o que é que eu estou fazendo para a minha salvação realmente? Embora eu não tenha que fazer nada para ser salvo, mas eu tenho que entender que, por ser salvo, eu tenho que obedecer a Cristo. Por ser salvo, eu tenho que estar na presença do Senhor, agradecido a Ele. Por ser salvo, porque Ele morreu no madeiro, já nos concedeu a salvação. Ele morreu por toda a humanidade. Mas é necessário que nós creiamos nele. E aquele que crê, obedece. Aquele que crê, faz a vontade de Deus. É isso que sim, é assim que a Bíblia nos revela. Então veja, a queixa de Jó. Em sua defesa, Jó se contrapõe à teologia que ele faz. Em Jó, capítulo 6 e 7. Essa teologia era a base de como se imaginava o universo governado por uma lei moral de causa e efeito. Há uma recompensa para os bons e punição para os maus. Elifaz não estava de todo errado, mas equivocou-se quando pensava que esse pressuposto era o único existente. Tratava de parte da verdade, mas não de toda a verdade. Sua teologia não se aplicava no caso de Jó, porque o patriarca não havia pecado. Como nós vimos na história, ele foi atingido por uma prova que o diabo pediu ao Senhor que concedesse, para provar a sua fidelidade a Deus. Então, totalmente diferente. Ele não havia pecado, não havia blasfemado, não havia saído dos propósitos divinos, não. Nada disso ele tinha feito, e ele sabia disso. Embora os colegas dele não soubessem, mas então o acusavam de que ele havia pecado. Então o patriarca não aceita a tese de Elifaz, e por isso sente-se alienado de Deus, não é? Então veja, esquecido, afastado, não é isso? Então de si mesmo, também dele mesmo e de seus amigos. Isso leva Jó a se queixar de Deus. Queixar-se, não blasfemar, meu irmão. Não abrir a boca para dizer que estava contra o Senhor, que o Senhor era isso, que o Senhor era aquilo, porque o estava provando, não. É apenas queixou-se da sua situação, do estado lastimável em que ele se encontrava. Pois bem, é uma queixa fundamentada ainda nos antigos pressupostos teológicos. Ele era justo, ele não estava em pecado, portanto, não merecia sofrer, porque ele também pensava dessa forma. Então, se ele não havia cometido pecado, por que ele estava sofrendo daquela maneira? E não é diferente de muita gente hoje pensar dessa forma. Ah, em que eu pequei? O Senhor está me castigando. Meu irmão, o Senhor não castiga ninguém, meu irmão. Misericórdia. A Bíblia nos diz que Ele é amor, que Ele é luz, né, para aqueles que estão nas trevas. Ele veio salvar, veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Então, como é que vamos atribuir a Deus castigo? Não, de maneira nenhuma. Então veja, Jó se queixa a Deus, desejando abrir uma porta de diálogo com o Altíssimo. Ele não quer explicações baseadas em teorias teológicas antigas, mas uma conversa sincera, através de um relacionamento direto com o Criador, onde Jó fala com ele e Deus fala com Jó. No momento da dor, a melhor coisa a se fazer é se dirigir pessoalmente a Deus. Aleluia. Isso nós já sabemos, meu irmão, que nós temos que estar aonde? Nos pés da cruz, aos pés de Cristo, né?
foi ele que deu a vida por nós, ele ressuscitou e foi assunto aos céus. Ele está à destra de Deus, ou seja, à direita do Senhor, intercedendo por seu povo, intercedendo por nós, não é? Quer dizer, e o Espírito Santo leva também as nossas orações aí, irmão, com gemidos inexprimíveis, aleluia, glória a Deus. Então é por isso que nós devemos orar, é por isso que temos que estar nos pés de Jesus. Então nós sabemos que ele traz a lei retributiva da semeadura e da colheita, mas Jó contesta essa lei em relação a si mesmo, não é? Então nós temos que ver exatamente isso, meu irmão. Nós vamos dividir, não é? Essas conversas aqui que ele faz, Bildade e Zofar, tiveram com Jó, não é? No capítulo 4, versículo 1 a capítulo 25, versículo 6. Até lá, são esses diálogos que eles tiveram entre eles. Então, para facilitar esse processo, irmãos, nós vamos pensar da seguinte forma. Há pelo menos 3 ciclos de diálogos aqui no livro de Jó, não é? E o primeiro, entre Jó, o primeiro está assim organizado, ele faz e Jó, capítulo 4, versículo 1 ao capítulo 7, versículo 21. Bildade e Jó, eles conversam do capítulo 8, versículo 1 ao capítulo 10, ao versículo 22. E Zofar e Jó, do capítulo 11, versículo 1 ao capítulo 14, verso 22. Já o segundo, esse é o primeiro ciclo. No segundo ciclo, nós vamos ver que ele está assim estruturado. Ele faz de Jó, capítulo 15, versículo 1 ao 17, não é? Capítulo 1 ao capítulo 17, versículo 16. Então, e finalmente, irmão, nós vamos ver aqui também Bildade e Jó, capítulo 18, versículo 18 e 19, e Zofar e Jó, no capítulo 20 e 21. Então, finalmente, nós vamos ter o terceiro ciclo de diálogo, que é do capítulo 22, versículo 1 ao 25, não é? Que nós vamos ver, então, ele faz aí nesse primeiro tópico, Jó, que ele está também no capítulo 23, vê aí o capítulo 24, não é? Ele faz de Jó aí. E Bildade, no capítulo 25, versículos 1 ao 6, e exponha também, irmão, que nós temos aqui esses capítulos desta forma, para que nós possamos estudar melhor o livro de Jó. Segundo tópico, os pecadores no contexto da tradição religiosa. Veja bem, tradição religiosa. Não é diferente hoje, meu irmão. Nós vemos aí muita gente, em muitas outras religiões aí, que seguem tradições. Seguem tradições porque a religião manda que seja dessa maneira. Nós não seguimos tradições, nós seguimos o que a Bíblia manda fazer. Simplesmente isso. Se ela manda nós não pecarmos, é necessário que a gente aprenda a não cometer pecado, não é? O que é o pecado? É desobedecer ao Senhor, é transgredir as leis de Deus. O que está na Bíblia, que nos proíbe fazer, então se eu faço, eu estou indo contra a palavra do Senhor. Então eu estou transgredindo, e eu transgredindo estou pecando. Pois bem, então esse é o segundo discurso, Jó, não é? De Jó, no capítulo 15, versículo 1 ao 35, ele argumenta que as palavras de Jó são uma ameaça ao dogma religioso aceito na época. Entendeu? Quer dizer, então veja que aí, meu, dogma é um ponto fundamental, indiscutível de uma, vamos dizer assim, prosa religiosa, não é? É o máximo do conceito. Então isso é um dogma. Então ele estava indo contra os dogmas daquela época, e que se pensava dessa forma, não é? Que havia sofrimento para os que pecavam e que não havia sofrimento para quem não cometia pecado. Esse era o dogma. Então assim, se Jó estivesse certo, a religião tradicional que sempre ensinou a prosperidade dos homens e o sofrimento dos maus, a prosperidade dos bons e o sofrimento dos maus, estaria errada. Nesse aspecto, Jó era uma ameaça àquela forma de pensar. Por isso, ele ataca Jó de uma forma contundente, dizendo que suas palavras não revelam sabedoria, mas são palavras ao vento, não é? Então, quer dizer, ele disse que Jó não estava falando sabiamente, porque não estava seguindo os dogmas da época. Pois bem, então era uma ameaça à tradição religiosa. A partir do versículo 7 do capítulo 15, ele apela para a tradição religiosa, como forma de validar seu princípio teológico. Que sabes tu que nós não saibamos? Que entendes que não haja em nós entendimento?
Também há entre nós encarnecidos, irmão, quer dizer, pessoas que estavam o quê? Envelhecendo, né? Encarnecido quer dizer envelhecer. E já havia também os idosos, muito mais idosos do que teu pai. Ou seja, pessoas que teriam mais idade até do que o pai de Jó. Então eles tinham experiência. Por isso, a teoria teológica que eles pregavam à época. Pois bem, então segundo Elifaz, ainda que fosse homem sábio, Jó não era mais sábio nem mais antigo do que o dogma que ele estava negando. Um defensor celeste. Em sua defesa, Jó se contrapõe ironicamente ao argumento de Elifaz. Aqui não podemos esquecer de que a resposta de Jó deve ser ouvida na forma poética, conforme o fazemos em salmos, orações e súplicas recitados assim. Então isso evita um literalismo rígido que empobrece o sentido do texto, quando este é poético e consequentemente transforma Jó em um sacrilégio. Ele estava dizendo que ele estava falando heresia, mas Jó sabia que não havia pecado. Portanto, alguma coisa estava existindo ali, só que ele não tinha esse entendimento para que Deus o estivesse provando. Nesse texto, Jó reclama, mas não blasfema contra Deus. Ele tem consciência de que a teologia de seu amigo firmava-se na terra, mas o homem de luz apelava aos céus. Sua fé o projeta para o alto, à procura de quem possa defendê-lo. Então, à procura de quem, irmão? De Deus. Não é? Ele quer um defensor que interceda por ele no céu. E hoje nós temos esse defensor, aleluia. Nós temos Jesus Cristo intercedendo por nós nos céus, aleluia. O patriarca se expressa em linguagem poética, mas sua mensagem é profética. Seu anseio por um mediador prenuncia o justo advogado, irmão, Jesus Cristo. Então aí ele já estava profetizando que haveria alguém para interceder junto ao Senhor nosso Deus. Aleluia. Terceiro tópico, irmãos, vejamos aqui. Os pecados diante de um Deus infinito. Deus não se importa com quimeras humanas, sonhos, devaneios humanos, não é? Fantasias humanas. Deus não se importa com isso, irmão. Em seu terceiro discurso, nós vamos ver aqui, em Jó capítulo 22, ele faz apelo para a transcendência divina ao atacar Jó, não é? Então ele apela para isto. Então veja que é uma transcendência, é um ser superior, no caso nosso Deus, não é? Então diz respeito ao conjunto de atributos do Criador, irmão. Só ele possui, ninguém mais. Então que ressalta a sua superioridade em relação à criatura? Significa que Deus está acima da criação e não é limitado por ela. Realça, portanto, a infinitude divina em contraste com a finitude humana. Em Jó, capítulo 22, versículos 1 e 3. Irmãos, leiam, por favor, na revista, em sua casa, na Bíblia, na Palavra de Deus. Para Elifaz, deixe-me ver aqui na nossa lição, por exemplo, Jó capítulo 22, versículos 1 a 3. Então respondeu Elifaz o temanita e disse: porventura o homem será de algum proveito a Deus? Antes a si mesmo o prudente será proveitoso. Ou tem o Todo-Poderoso prazer em que tu sejas justo? Ou lucro algum em que tu faças perfeitos os teus caminhos? Não é? Olha aí a pergunta então que ele está fazendo a Jó. Então observe, irmãos, para Elifaz, o sofrimento de Jó era um atestado de que ele havia pecado e que por isso Deus o havia abandonado. Ele era grande e não poderia se envolver em quimeras humanas, em devaneios humanos, não é? Em fantasias humanas. Então, principalmente nas do pecador Jó. A teologia de Elifaz destaca um Deus transcendente, porém distante, que não se importa muito com o que acontece aqui na terra. Olha aí a imaginação dele, irmão. Que Deus, por estar no céu, não estava nem aí para nós aqui na terra, não é? E Deus sempre se importando em trazer o conhecimento ao homem,
Primeiro nos trouxe o quê? Profetas para nos trazer conhecimento a respeito dele, né? Ele primeiro fez um povo para adorá-lo, fez um povo para estar separado, para estar com ele, para servir a ele, e para que pudesse demonstrar através desse povo a existência dele ao resto da humanidade. De alguma maneira ele tinha que ser apresentado aos homens, e foi dessa maneira. E aí continuou se preocupando para depois então enviar o Jesus Cristo, o Consolador, para que viesse para salvar a humanidade toda, não é? Mas embora nós saibamos que ele veio para a humanidade toda, serão salvos aqueles que creem nele, viu? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Glória a Deus. Então veja, não adiantava já chorar ou reclamar, ele precisava se arrepender. Essa era a visão de Elifaz. Então Deus caminha com os homens. Nessa parte da poesia, Jó expõe seus argumentos de forma mais clara. Ele demonstra, lê em Jó capítulo 23, versículo 1, e capítulo 24, versículo 25. No capítulo 23 e 24. Ele demonstra que nunca negou a transcendência de Deus, como ele faz, quer dar a entender. Ele reconhece que Deus é excelso e pode fazer o que intenta. Mas ele está contra alguém, quem então o desviará? Mas se ele, Deus, está contra alguém, quem poderia se desviar de Deus? Quem poderia lançar Deus para longe e se desviar da mão potente dele? Então, o que a sua alma quiser, isso fará. Ele disse lá em Jó, capítulo 23, versículo 13. Todavia, esse é apenas um lado da história. Jó está consciente que esse Deus, embora grande, também caminha com os homens. Em Jó 23:10. A ideia no texto hebraico é que Jó passa a ficar cada vez mais seguro e consciente, não apenas de seu caminhar com Deus, mas do caminhar de Deus com ele. É exatamente isto. Não devemos temer mais em ficar diante de Deus, pois o andar com ele é reto. Em Cristo Jesus, Deus caminha com os homens, sendo o Altíssimo, transcendente, todo-poderoso, envolve-se com os seres humanos nos diversos detalhes da vida. Entendeu, meu irmão? Agora, o que quer dizer? Que Deus, apesar de todo o poder que ele possui, não é? De tudo o que ele pode prover, prever, colocar para a humanidade, de tudo, ele continua a se preocupar com a humanidade. Não é? Ele se preocupa com o ser humano, ele se preocupa com o homem, não é? Ele envolve-se com os seres humanos nos diversos detalhes da vida. Não importa, meu irmão, o que você é, não importa o tanto que você estudou, toda a capacidade vem de Deus. Ele é que nos dá capacidade mental, ele é que nos dá capacidade física, entendeu? Para aprender as coisas, para memorizar, tudo vem de Deus. Basta Deus fechar isso aqui, ó, um fôlego de vida já foi. Então nós dependemos do Senhor. O homem, ele tem que ser totalmente dependente do Criador. Veja que as queimadas aí acontecem, mas em pouco tempo nós vamos ver o quê? Que tudo renasce. Os animais voltam a povoar as florestas. Por quê, irmão? Porque existe um Deus trabalhando nisso. O mundo, ele não está abandonado, ele não está alienado, não. Deus sabe de todas as coisas, ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Nós é que nos esquecemos disso. Mas Jó não se esqueceu. Ele cada vez mais ele estava firme na fé, crendo que apesar de tudo Deus estava com ele. Porque tudo que ele estava passando, mas ele continuava vivo. Embora ele pedisse a morte. Por causa do quê, irmão? Do sofrimento. Muita gente, muitas vezes pensa, Senhor, por que então não me tira, né? Isso aí, meu irmão, ele não estava pecando nisso, por causa do sofrimento que ele estava passando. Mas ele não intentou tirar a vida dele. Aí sim ele estaria pecando. Não, eu vou tirar a minha vida, vou fazer desta forma para que eu possa morrer, procurar a morte. Não, ele não fez isso. Porque ele sabia que a vida pertencia ao Senhor. Ele é quem dava e só ele podia tirar. Ele tinha esse entendimento. E é necessário que nós também tenhamos esse entendimento. Que nós estejamos firmes na fé. Que nós possamos propagar o nome de Cristo. Nós sabemos que Ele é poderoso para curar. Ele é poderoso para salvar. Ele é poderoso para batizar no Espírito Santo. Operar curas milagrosas, como Ele operou através de Jesus Cristo no passado, através dos discípulos. Não é?
e vem operando através da igreja, irmãos. Nós não podemos esquecer disso. A igreja vem operando, vem trabalhando por meio do Espírito Santo de Deus. E vem trazendo a palavra, porque quem convence o homem do pecado? O Espírito Santo. Eu não convenço ninguém, eu posso falar a respeito da Bíblia para as pessoas, mas quem está trabalhando no coração da pessoa para convencê-lo de que ele está errado, de que ele precisa realmente ter um conserto com Deus, é o Espírito Santo. Não somos nós. Por mais eloquentes que nós formos nas nossas pregações, quem vai operar na vida das pessoas é o Espírito Santo de Deus. Se o homem abrir o coração para receber a Cristo, vai entrar, vai cear com Ele, vai fazer festa com Ele, vai dar prosperidade a Ele, vai dar vitória, tudo vai passar. E ele será uma nova criatura. Porque é assim que a Bíblia nos revela e é assim que acontece. A Bíblia é fiel e verdadeira porque ela é a palavra de Deus. Então, irmãos, concluindo, estudamos o pensamento teológico de Elifaz, um dos amigos de Jó. Para ele, só os maus sofriam os infortúnios da vida. Ele estava convencido de que, ao se negar a reconhecer de que estava em pecado, Jó depunha contra a religião tradicional, que sempre associou as desgraças ao conhecimento de algum pecado. Para ele, Jó estava abandonado por Deus, e isso era uma prova irrefutável de que havia pecado. Jó o contrapôs e defendeu sua integridade e comunhão diante de Deus. Aleluia. E é assim que nós temos que estar, meu irmão. O Senhor realmente vê a nossa entrega, vê que nós estamos realmente amando-o de todo o nosso coração, não é? Porque o Senhor nos diz que nós devemos o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. É assim que a palavra de Deus manda. Pois bem, a respeito dessa teologia de Elifaz, irmão, só os pecadores sofrem, nós já vimos que não. Porque o Senhor Jesus disse que neste mundo teremos aflições, teremos tribulações, teremos problemas, não é? Toda sorte de problema. Mas Ele venceu e nós também vencemos com Ele. Aleluia. O que quer dizer com o pensamento teológico tradicional de Elifaz? Não é? Elifaz se dirige a Jó com uma defesa contundente do pensamento teológico tradicional. Era a justiça retributiva. Não é? Você faz, você merece, você não faz, você não merece. É isso que é a justiça retributiva. Nós só podemos receber algo de Deus se merecermos. Isso é errado. A Bíblia não mostra dessa forma. Embora ela diga que os que são bons recebem coisas boas, dádivas do Senhor. E os que são maus, nós já sabemos que o caminho é terrível, é de tristeza. O que Jó deseja ao abrir uma porta de diálogo com Deus? Então, o que é que ele deseja? Um relacionamento direto com o Criador. Nós agora temos esse direito, esse relacionamento. O Senhor Jesus abriu, não é, este caminho para nós, rasgou o véu de alto a baixo. Veja, não foi de baixo para cima, não. Foi lá do alto. Coisa impossível de alguém fazer. Então ele fez isso, Jesus fez isso. Então abriu o caminho para nós. Agora nós podemos o quê? Nos dirigir diretamente ao Senhor. E é isso que ele queria, um relacionamento direto com o Criador, não é? Ele queria realmente falar com Deus, não é? E Deus então fala com Jó. Qual o argumento do segundo discurso de Elifaz, irmão? No seu segundo discurso, ele faz o argumento que as palavras de Jó são uma ameaça ao dogma religioso aceito na época, que ele estava falando contra a religião da época. Segundo a lição, qual consciência Jó tem a respeito da teologia de seu amigo? Ele tem consciência de que a teologia de seu amigo se firmava na terra, mas o homem de Uz, ele estava apelando a quem? Aos céus, a Deus, aleluia. Então o que Jó demonstra e reconhece nos seus argumentos? Ele demonstra que nunca negou a transcendência de Deus, que Deus é poderoso, que Ele pode tudo, que Ele é maior de tudo, Ele é maior do que todos, nada é maior do que Deus, como ele quer dar a entender. Ele reconhece que Deus é excelso e pode fazer o que Ele intenta fazer. Ele pode fazer tudo, meu irmão, tudo o que Ele quiser, porque tudo é dEle, tudo pertence a Ele, tudo foi criado por Ele e para Ele. Aleluia. Então que o Senhor nos abençoe e nos guarde, abençoe também as vossas famílias, que possamos permanecer firmes, juntos nessa fé, andando para o alvo, que é Cristo Jesus nosso Senhor. Amém.